presentes e eles podem começar a apresentação. Olá, bom dia. Podemos começar? Sim, à vontade, Cadu. Então tá. Eu me chamo Cadu e elaborei essa apresentação junto com a Maria Clara, com o Lúcio e o Wellington. Nós fazemos parte do eixo 1 do projeto transdisciplinar, que é as grandes pandemias da história, origem da Covid-19, atual expansão demográfica e resposta dos estados nacionais. Mais especificamente, nós fazemos parte do subgrupo responsável pelo estudo da gripe espanhola. Nós, nós recentemente submetemos um artigo para a revista Tropel, intitulado A História se Repete? Semelhanças e Diferenças das Pandemias de Gripe Espanhola e do Covid-19 no Brasil. Nesse trabalho, nós fizemos um estudo comparativo sobre diversos aspectos desses dois momentos históricos. Para essa apresentação, decidimos focar em um único aspecto, as redes sociais. Escolhemos esse tópico por remeter ao tema da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. E é isso, vamos começar. Bom, eu sou a Maria Clara e eu vou falar um pouco agora sobre o conceito das redes sociais. As redes sociais, elas são estruturas formadas para conectar pessoas ou organizações de acordo com seus valores e objetivos comuns, o que pode acontecer tanto no ambiente online, onde o conceito se tornou mais conhecido, mas também fora da internet. A primeira coisa que vem à cabeça da maioria das pessoas ao falar de rede social é o Facebook, já que esta é a plataforma das redes sociais nos dias de hoje. Mas a verdade é que o conceito de rede social é bem mais abrangente e antigo. Desde os primórdios, as redes sociais compreendem as relações entre pessoas que compartilham interesses comuns, sejam religiosos, políticos, laços afetivos ou familiares. Com isso, conclui-se que as redes sociais surgiram bem antes da internet. De certa forma, podemos dizer que elas passaram a existir desde que o homem descobriu a necessidade de se relacionar com outros indivíduos, ou seja, desde a pré-história. Segundo um pesquisador de Cambridge, os rochedos funcionavam como um mural onde os homens registravam seus pensamentos e sentimentos, enquanto outros indivíduos davam continuidade às imagens ou representavam nelas sinais de aprovação. Acontece que nas últimas décadas, com o desenvolvimento e a popularização da internet, as redes sociais elas foram ganhando novos significados, fazendo com que muitas pessoas relacionassem o conceito ao ambiente digital. O objetivo das redes sociais é basicamente conectar pessoas, e para facilitar a interação, elas podem assumir diferentes funções, desde entreter até ampliar as possibilidades profissionais. Elas se apresentam em 4 diferentes formatos. São eles: rede social de relacionamento, que tem como principal objetivo aproximar as pessoas e criar laço entre elas, e é a mais utilizada hoje em dia. Um exemplo dela é o Facebook.
As redes sociais de entretenimento, que são voltadas para a divulgação de conteúdo, principalmente, e um exemplo é o YouTube. As redes sociais profissionais, que ampliam a visibilidade profissional, podendo disponibilizar currículos, publicar artigos e pesquisas em suas áreas de atuação, ou ainda atrair pessoas para suas empresas. Um exemplo é o LinkedIn. E a rede social segmentada ou de nicho, que ela é norteada para públicos específicos. Um exemplo é o TripAdvisor, que é uma plataforma digital criada para divulgação de conteúdo nas áreas de turismo e gastronomia. Além das redes sociais poderem operar também em nível comunitário, ou seja, as estabelecidas em bairros ou cidades, que têm a finalidade de reunir os interesses comuns dos habitantes, melhorar a situação do local ou prover outros benefícios. Agora eu vou falar um pouco sobre a gripe espanhola e a Covid-19. Bom, a gripe espanhola, ela foi uma pandemia que aconteceu no início do século XX, nos anos de 1918 e 1919, e atingiu todos os continentes, resultando na morte de aproximadamente 50 milhões de pessoas. Já a Covid-19 é a pandemia que afeta o mundo atualmente. A doença foi identificada pela primeira vez em Wuhan, na província de Hubei, República Popular da China, em 1º de dezembro de 2019. E em março de 2020, a Organização Mundial da Saúde declarou o surto de uma pandemia. Agora sim. Bom, a partir do que foi dito pela Maria, a gente pode facilmente dizer que as redes sociais não são uma novidade de agora. Na verdade, elas já existem há muito tempo. Hoje eu fiquei de falar um pouco com vocês sobre elas no contexto da gripe espanhola. Aqui no Brasil, as principais estruturas que conectavam as pessoas eram a Igreja Católica, os jornais, as casas de solidariedade e as santas casas. Então, a gente pode afirmar que essas organizações agiram como verdadeiras redes sociais da época. Agora eu vou falar um pouco sobre cada uma delas, a começar pela Igreja Católica. Bom, a gente sabe da presença da Igreja Católica em toda a formação histórica brasileira, né? E obviamente não era diferente na época da espanhola. A influência da religião nos indivíduos era ainda maior do que nos dias atuais. Afinal, ela era o principal espaço de sociabilidade da época, por meio das missas, das festas de santos e das escolas dominicais. Isso sem contar os novos ritos católicos surgidos na época da espanhola, que atraíram muita gente, já que a população estava buscando amparo na fé por acreditar que a doença não era nada mais, nada menos que uma vingança divina. E sobre essa foto, nós colocamos para representar a forte ligação do Brasil com a religião, uma vez que a chegada dos membros do clero católico foi simultânea ao processo de conquista das terras do Brasil. Agora vamos falar um pouco sobre os jornais e revistas, os quais tiveram um papel significativo na espanhola. Basicamente, eles existiam apenas nas principais cidades e foram os grandes responsáveis por divulgar as informações que se tinham na época. Temos que nos atentar também que poucos moradores devem ter lido de fato as notícias que falavam de uma doença que estaria vindo supostamente da Espanha. Isso por conta de 2 motivos. O primeiro é o fato das notícias sobre o fim da Grande Guerra terem ofuscado as notícias sobre a doença, e o outro ponto que dificultava o acesso às informações sobre a espanhola por meio dos jornais era o alto índice de analfabetismo da população da época. Ainda sobre o ponto que eu levantei sobre a guerra, nós vimos, inclusive, que a revista A Careta, por exemplo, a principal revista do Rio de Janeiro, ou pelo menos a mais popular da época, não chegou a colocar nenhuma capa sobre a espanhola. E, por último, a cargo de curiosidade, os jornais e revistas da época também eram lugares de ironia sobre a doença, por meio, sobretudo, das charges. Bom, agora eu separei algumas manchetes para vermos a diversidade das publicações dos jornais. A começar, temos um relato de suicídio. Olha o jornal, por favor. O título é Suicidou-se para não morrer da espanhola, e o textinho conta basicamente de um senhor de 40 anos que, sentindo-se vítima da epidemia, decidiu tirar a sua própria vida, o que era bastante comum nessa época. Os jornais também costumavam
Os jornais também costumavam falar sobre a dificuldade de enterrar os mortos. Essa dificuldade se dava sobretudo porque tinha muitos cadáveres ao mesmo tempo e o sistema funerário estava totalmente colapsado. Só para a gente ter uma noção, o pessoal ligava até para a delegacia de saúde para reclamar do cheiro dos cadáveres em decomposição nas suas portas. Então é claro que os jornais não deixariam passar esse assunto, né, em branco. Continuando essa linha, os jornais também divulgavam a caça a coveiros, até porque, com o sistema todo colapsado, foi preciso buscar por mais coveiros para amenizar o problema e, mais uma vez, isso foi feito por meio dos jornais. Um outro tópico que abordamos no artigo que escrevemos foi quanto às fake news. Trabalhamos bastante com alguns exemplos, mas aqui nós trouxemos a atuação da indústria farmacêutica que aproveitava os jornais para anunciar remédios que supostamente curavam a gripe. Olha, aqui temos uma fake news em gripina, quando o colunista diz: remédio que fez curas milagrosas na gripe espanhola. E por último, nós trouxemos a atuação dos jornais nas discussões sobre o potencial da epidemia. Olhem esse trecho, por exemplo. A epidemia de gripe espanhola, apesar de grande número de doentes, se tem revelado muito benigna. Os casos de óbitos são devidos a complicações. Aqui a gente consegue ver claramente que o colunista estava tentando minimizar o potencial da epidemia, né? O que também era bastante comum na época. A próxima rede social que a gente vai falar, da época, era a Santa Casa da Misericórdia. A Santa Casa é uma irmandade católica que tem como missão o tratamento e sustento a enfermos e inválidos. Da mesma forma, na espanhola, eram elas que tomavam conta dos doentes e acabaram entrando em falência, porque na época não havia hospitais públicos e o atendimento gratuito à população ficava a cargo dessas instituições de caridade e dos hospitais filantrópicos. Só para a gente ter uma noção, em tempos normais, já tem relatos que a Santa Casa vivia lotada e em condições precárias. Agora imaginem nesse período. Não tinha como, né? Essa foto aqui, à minha direita, é a Santa Casa de Misericórdia do Rio de Janeiro, que fica no centro do Rio. E, por último, vou falar com vocês sobre as casas de solidariedade. Eu gostaria, na verdade, de começar com esse dado aqui, ó. Cerca de 66% da população do Rio de Janeiro adoeceu em um pouco mais de um mês. Como eu acabei de falar com vocês, existia a Santa Casa para tentar amenizar esse número, mas é claro que só ela não daria conta, né, desse número. Então, diversas instituições filantrópicas iniciaram atividades para tratar os doentes. E nós trouxemos aqui como exemplo o Instituto de Proteção e Assistência à Infância, fundado pelo médico Arthur Moncorvo Filho. O instituto era dedicado inicialmente ao atendimento de crianças pobres. Vocês podem ver nessas duas fotos que a gente selecionou o Dr. Arthur tratando as crianças. Só para deixar claro que eu citei apenas um exemplo, mas na época houve muitas outras iniciativas voluntárias com o intuito de superar a crise, organizadas sobretudo a partir de paróquias, sindicatos e irmandades. Com certeza, essa solidariedade entre as pessoas foi determinante nessa crise. Na verdade, acho que em qualquer crise, né? Então foi isso, gente. Essas foram as 4 organizações que agiram como verdadeiras redes sociais da época que selecionamos para apresentar para vocês. Bom dia a todos, meu nome é Lúcio Falti e agora eu falarei sobre as redes sociais no contexto da pandemia de Covid-19. 100 anos depois, algumas dessas redes sociais que o Cadu mencionou ainda permanecem no nosso mundo, mas novas surgiram e seu novo conceito é moldado no âmbito online. A nossa sociedade e as tecnologias mudaram e também uma nova pandemia chegou para modificar o mundo. A evolução da tecnologia permitiu a criação da internet, e esta possibilitou que novas redes fossem criadas na esfera online. As redes como Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn e YouTube surgiram em nossa sociedade e dominaram o mundo com bilhões de usuários. Então, quais suas relações com o enfrentamento da Covid-19? Para responder essa questão, podemos pensar em vários aspectos. O primeiro é o acesso à informação. As redes sociais possibilitaram que a informação fosse mais ampla a qualquer pessoa que possui um aparelho com acesso à internet. Com isso, informações sobre contágio, sintomas e como prevenir a doença foram mais fáceis de serem disseminadas.
e absorvidas pelas pessoas. Além do fato de que as redes sociais ajudam a passarmos o tempo quando não estamos fazendo nada. Mas a grande exposição a informações e opiniões de diferentes tipos de pessoas pode ser prejudicial a alguém que não consegue administrar a absorção desse tipo de conteúdo. Em segundo, temos as relações interpessoais. Com as redes sociais, as relações entre amigos, parentes, amorosos e de trabalho são possíveis mesmo cada um estando em sua casa. Chamadas de vídeo, chats online, ligações e muitos outros tipos de interações face a face, geralmente necessárias para a convivência social, foram possíveis de serem realizados. A ajuda psicológica, muito necessária com a mudança repentina de uma rotina interrompida por um isolamento social, também pode ser feita através de redes sociais, em consultas com especialistas, voluntários ou pares. Em terceiro, temos as fake news. Como nem tudo são flores, junto com o grande acesso à informação, veio grande exposição às fake news. Uma forma de imprensa marrom, que consiste na distribuição deliberada de desinformação ou boatos que contribuem para o descrédito da ciência e das instituições globais de saúde. As redes sociais são as maiores responsáveis pela disseminação em massa dessas notícias falsas. Já foi comprovado que, na Inglaterra, uma fake news é espalhada 6 vezes mais do que uma notícia verdadeira. Pode chocar, mas é real. Notícias falsas impactaram muito no enfrentamento da Covid-19. Por ser uma doença desconhecida, muitos medicamentos milagrosos surgiram e viraram notícias mesmo sem comprovação de eficácia. Agora, eu falarei um pouco sobre a inteligência artificial na pandemia de Covid-19. Sendo uma das principais pautas atualmente, a inteligência artificial é uma das maiores inovações tecnológicas. Ela auxilia em inúmeros processos que levariam muito mais tempo realizado apenas por humanos. E a inteligência artificial é uma grande aliada no combate à Covid-19 quando aplicada à medicina. Processos como identificação de certas características das imagens que são importantes para a obtenção de um diagnóstico preciso e definitivo, associação de sintomas para obter um diagnóstico preciso. E também o Machine Learning, que significa aprendizagem de máquina. Em poucas palavras, é um sistema em que uma máquina pode modificar seu comportamento de forma autônoma, tendo como base a sua própria experiência. E uma das abordagens utilizadas pelo Machine Learning na medicina é o Deep Learning, que é a aprendizagem profunda, que aproveita de conteúdos da literatura científica e dados genéticos ou clínicos de determinado paciente para sugerir as melhores opções de tratamento. Nesse caso, a máquina não diz com exatidão qual caminho deve ser tomado, mas mostra todos os tratamentos indicados para cada caso. E ainda é possível conferir os efeitos colaterais e o grau de risco de cada alternativa. E tem uma parte ruim da inteligência artificial, né, nesse contexto de pandemia, que ela pode ser prejudicial quando, por exemplo, influencia na disseminação de fake news, através de bots que são programados por humanos para compartilhar essas notícias sem parar. E essa foi a minha parte. Olá, gente, tudo bem? Meu nome é Wellington Vanderoski Pedro. Eu vou falar sobre a comparação das redes sociais na gripe espanhola e da pandemia do Covid-19. Então, o período de 1918 foi um período muito conturbado, foi o período que declarou o fim da Primeira Guerra Mundial. Então, os jornais da época, que eram o principal meio de circulação, e as chamadas redes sociais do período do século XX, só falavam sobre o fim da guerra e não trataram sobre o início da doença da gripe espanhola. Isso contribuiu para a disseminação de desinformação na população. Isso se alinhou juntamente com a falta de conhecimento que a população tinha sobre as doenças. Então, tiveram muitas fake news na época. Por exemplo, o uso de caipirinha, que foi criado aqui no Brasil como remédio para a gripe espanhola. Também nas cartas de leitores, as pessoas sugeriram pitacas de tabaco, queima de alfazema, incenso, tudo para evitar o contágio e desinfetar o ar para a gripe espanhola. Isso também acontece nos dias de hoje, só que a nossa forma de disseminar fake news se tornou muito mais rápida por meio das redes sociais.
Uma população, então, que não tinha acesso à educação como temos hoje, uma população que tendia a ver as doenças de forma de senso comum, e em um período que a ciência não estava em seu completo desenvolvimento, todos esses fatores agregaram muito para a disseminação de fake news e a disseminação de desinformação da doença. Além disso, as redes sociais da época, como jornais e a Igreja Católica tratando a doença como um aspecto religioso e não natural, começou a utilizar a população como massa de manobra, que a gente vê hoje muito em dia, o que a gente vê, no caso, no nosso dia a dia, com as redes sociais da atualidade. O nosso título do nosso trabalho é Vinhos Velhos em Garrafas Novas. Vinhos velhos porque eram problemas do século XX, como a disseminação de desinformação e também a falta de conhecimento geral da população. Isso também acontece na pandemia nova, que no caso seria o Covid-19. Por mais que a gente tenha desenvolvimento da ciência, desenvolvimento das informações e as redes sociais a todo vapor, a gente não consegue descartar os problemas antigos do século XX. Então, gente, esse foi o nosso trabalho. Espero que vocês tenham gostado. Gostaríamos de agradecer também aos professores do nosso eixo e, em especial, ao Rafael Scalfone e ao André Franklin, que foram nossos orientadores nesse trabalho. Então, gente, vamos passar agora a palavra para a apresentação da dupla da Samira e da Ana Beatriz. Pode ser? André, acho que uma. Oi, pode falar, Cris. Acho que o Maurício iria fazer antes, mas tudo bem. Não, se for o caso, pode ser o Maurício e a Cléo, não tem problema não. Pode ser Maurício e Cléo. Então, podem começar. Bom dia, meu nome é Cléo Pereira Ferreira e eu e o Maurício Pará faremos uma apresentação sobre a pandemia da epidemia de febre amarela que ocorreu na cidade do Rio de Janeiro no verão de 1849 e 1850. Para isso, nós nos baseamos no estudo do segundo capítulo do livro Cidade Febril, Cortiços e Epidemias na Corte Imperial, de Sidney Chaub, publicado em 1996. Durante a primeira metade do século XIX, grandes epidemias de cólera e febre amarela assolavam várias partes do mundo. Porém, o Brasil parecia levar a reputação de ter boas condições sanitárias, apesar de algumas de suas características, especialmente geográficas e climáticas, que eram consideradas causadoras dessas graves epidemias. Isso não significava que a corte e o império tinham condições sanitárias favoráveis, mas elas eram consideradas promissoras por alguns observadores contemporâneos. Com exceção da cólera, que era repetidamente trazida ao Brasil pelo tráfico negreiro, o país estava livre de graves doenças epidêmicas.
Uma explicação comum para a ausência da febre amarela no Rio de Janeiro estava na crença de que essas doenças tinham um limite de propagação na linha equatorial. Em 1844, era afirmado que não existiam exemplos do desenvolvimento do vômito preto no hemisfério sul, apenas alguns casos que não atingiam proporções epidêmicas. Porém, anos depois, isso mudou. As estimativas indicam que mais de 1/3 dos habitantes do Rio de Janeiro contraíram a febre amarela entre 1849 e 1850, sendo a população da época de 260 mil habitantes. O número oficial de mortos da primeira epidemia chegou a 4.160 pessoas, mas foi considerado subestimado, pois havia quem falasse que o número de mortos passava de 10 mil ou até mesmo 15 mil pessoas. A febre amarela reapareceu regularmente nos verões seguintes, provocando a fuga de vários habitantes da então capital. Vários municípios Serra Acima eram refúgios recomendados pelos médicos da época. Além disso, uma epidemia de cólera atingiu o Rio de Janeiro e outras localidades do Império, devastando as cidades. Nas décadas seguintes, a febre amarela continuou causando constantes perturbações às atividades comerciais do país, e mais tarde, as políticas imigrantistas. Políticas e autoridades públicas brasileiras tiveram de lidar com os problemas trazidos pela doença, especialmente na capital. As explicações médicas para a epidemia de febre amarela na corte demonstravam a ligação entre os pensamentos médicos e ideologias públicas e raciais. Ao lidar com a febre amarela, as autoridades de saúde do governo do Segundo Reinado inventaram fundamentos do ideal do embranquecimento, ou seja, a configuração de uma ideologia racial baseada na expectativa de eliminar a herança africana da sociedade brasileira. Essa eliminação aconteceria através da vinda de imigrantes brancos europeus e pela operação de políticas específicas de saúde pública mal confessadas. Nos primeiros meses da década de 1850, os habitantes da corte discutiam possíveis causas do aparecimento da febre amarela. Muitas pessoas diziam que a aparição da doença estava ligada com a religião, sendo causada pelos pecados da população no Rio e se prolongava pela falta da prevenção da epidemia, sendo considerado um castigo divino. Mas é claro que ainda havia médicos e higienistas que afirmavam que a epidemia era um fenômeno natural, e que eram chamados de filósofos materialistas. Francisco de Paula Cândido, que foi um médico e o primeiro presidente da Junta Central de Saúde e um dos ditos filósofos materialistas, respondeu abertamente àqueles que acreditavam que a epidemia era um castigo de Deus, dizendo renunciar absolutamente nada ao sentimento religioso, pois considerava incorreto esperar tudo da divina providência. Após o argumento religioso ter sido descartado do debate, os médicos e as autoridades do Império tentavam descobrir se a febre amarela se propagava por contágio ou infecção. Vale lembrar que, na época dessa epidemia, a informação de que a doença era transmitida por um mosquito ainda era desconhecida. Os contagianistas acreditavam que a doença podia ser transmitida diretamente através do contato físico ou indiretamente através do toque em objetos contaminados pelos doentes. Esses mesmos recomendavam medidas como a quarentena de navios que chegavam aos portos e isolamento das vítimas de doença em hospitais. Já os infeccionistas acreditavam que a infecção se devia à ação de substâncias animais e vegetais em putrefação exercidas no ar, gerando alterando o ambiente. Eles consideravam as medidas recomendadas pelos contagianistas ineficazes e promoviam medidas mais abrangentes para transformar as condições e impedir as emanações miasmáticas. Os médicos encarregados ao combate da epidemia diziam que a moléstia se dava pela negligência em relação às condições sanitárias da capital, que se enquadrava nas teses infeccionistas. Havia pântanos mal cheirosos e poças de água imunda por todas as partes. As praias exalavam um fedor proveniente de detritos domésticos
e haviam carcaças de animais apodrecendo nas ruas. Além do verão que ficava cada vez mais quente e úmido, porém sem as fortes chuvas comuns da época, agravando ainda mais a situação. Havia também o tráfico negreiro, que, considerado clandestino devido à sua proibição em 1831, não estava sujeito a qualquer medida de controle sanitário. E mais preocupados em escapar dos cruzeiros britânicos, os navios andavam mais lotados e insalubres do que nunca. Nessa época, vários imigrados europeus chegavam aos portos da capital, da capital a caminho da Califórnia, nos Estados Unidos, pegando o caminho mais longo para evitar injustamente o período da febre amarela na região do Caribe. Futuramente, Pereira Rego, que foi o futuro higienista-mor do Império e importante historiador dos eventos dessa época, passou a acreditar que essas condições preexistentes na corte não causariam a epidemia caso não houvesse a importação da doença para a cidade através de alguma forma de contágio. Para reconstruir a cadeia de transmissão da doença, os médicos conseguiram ligar os surtos epidêmicos em Salvador, no Rio e em outras cidades portuárias do país, com a chegada de navios trazendo vítimas da febre amarela. Essa interpretação para o aparecimento da doença causou, em epidemias posteriores, medidas como o isolamento de pacientes em hospitais, geralmente localizados fora da região da cidade central, e imposição de quarentena ao navio chegando ao porto. Porém, a leitura de relatórios da Junta Central de Saúde sugere que houve dificuldade na aplicação dessas medidas, especialmente nos regulamentos quarentenários. As autoridades sanitárias do Império tiveram de lidar com a pressão dos ingleses, já que esses eram defensores da teoria infeccionista e diziam que quarentenas eram inúteis contra a febre amarela e prejudicariam o comércio. Porém, esse não é o único motivo para o qual o governo imperial estava falhando em questões de combate à peste. Agora eu vou passar a palavra ao Maurício para continuar a nossa apresentação. Pessoal, me desculpe, mas o Maurício acabou de me informar que está com problemas no computador e já vai iniciar a apresentação dele. Bom dia a todos, meu nome é Maurício. Vou falar um pouquinho sobre febre amarela e política nos anos 1850. Acho interessante uma curta localização. Em 1840, isolados casos de varíola no Rio de Janeiro estavam acontecendo. Em 1850, a epidemia de febre amarela no Rio de Janeiro estoura. E logo depois, há a aparição de epidemias de febre amarela e de cólera. A Cleo já fez uma situação que ela explicou. Agora eu vou falar relacionado à política. No início de 1850, a própria Junta Central de Higiene estava dividida no início de 1850. O desconhecimento do modo de transmissão da febre amarela refletia-se sobre as teorias de controle, muitas vezes totalmente inadequadas. Enquanto infeccionistas e contagionistas permaneciam gritando uns com os outros, os mosquitos continuavam a escolher, segundo critérios próprios, as vítimas de suas refeições sangrentas, e assim confundiam inteiramente as evidências científicas dos contendores. Sobre um mar de incertezas, é lúdico acompanhar homens sisudos do período exigindo das autoridades que as ruas fossem regadas para evitar que partículas venenosas
subissem à atmosfera, ou observando ansiosamente o céu à espera de trovoadas que pudessem restaurar o equilíbrio da natureza, ou mesmo golpear fatalmente os minúsculos e misteriosos inimigos. Como podemos observar, nessa imagem representando a corte, já há o negacionismo e a crítica à quarentena. Havia uma grave controvérsia entre medidas terapêuticas mais apropriadas ao tratamento das vítimas da febre. Médicos alopatas, homeopatas e hidropatas dialogavam-se através das colunas dos grandes jornais da corte. Estes médicos realizavam a propaganda de diversos métodos que levariam à cura do vômito preto. Em suma, era tamanha a confusão e a incerteza reinante entre os esculápios, tão generalizada as evidências quanto ao ceticismo predominante na sociedade sobre as verdades da ciência médica e as suas prescrições de cura. Em um mar de incertezas, acabou por vir uma obra de Martins Pena, que, mesmo utilizando do humor, apresentava 3 médicos, um hidropata, um alopata e um homeopata, remetendo-se às vastas medidas terapêuticas mais apropriadas ao tratamento das vítimas da febre. Por meio da observação de fatos semelhantes ao ocorrido em epidemias de febre amarela em outros lugares, como Estados Unidos, por exemplo, os médicos brasileiros constataram de imediato que a moléstia atacava de forma mais benigna os africanos e a população negra da corte em geral, como já ocorrido e observado no primeiro grande surto. Porém, a população branca, especialmente imigrantes, compunham em grande parte as listas de vítimas pela febre. Essas características acabaram por acarretar consequências políticas e ideológicas. Os brancos eram por maior parte vítimas, mas os negros mais infectados. A existência da possibilidade de que a epidemia do verão 1849 e 50 tenha ajudado a convencer os parlamentares é bem utilizada. Para que os parlamentares finalmente cedessem às pressões britânicas e terminassem de vez com a carnificina do tráfico negreiro. Remete-se sobre vários fatos, entre eles em alusão aos filósofos materialistas. Parar com o tráfico seria deixar de cometer um grande pecado, causador do grande castigo. Questões médicas também se relacionavam. Muitas teorias determinavam a proibição do tráfico como um bloqueio aos trazedores da moléstia. Então há uma pequena relação com a proibição geral do tráfico negreiro, mas nada a ser comprovado. A questão da maior suscetibilidade dos estrangeiros não aclimatados ao vômito preto foi capítulo à parte. A maior problematização da febre está exatamente relacionada às vítimas, prioritariamente os imigrantes. Raça, ambientação e aclimatação. Alguns médicos brasileiros possuíam suspeita do determinismo climático que era bastante comum entre esculápios europeus do período, que geralmente levava mediante raciocínios confusos a conclusões categóricas sobre as deficiências da vida nos trópicos e a inferioridade natural dos povos tropicais. Mas a questão do aclimamento tornar-se-ia crucial nas décadas seguintes, quando o bojo da crise da instituição e da escravidão aumentaria o interesse de proprietários e governantes na promoção da imigração europeia em massa para o país. Sobre tais fatos, os apóstolos da sublime ciência dividiram-se em 2 grupos: os que negavam a possibilidade de viverem com saúde nos países quentes, os habitantes das regiões influenciadas pela zona frígida. Outros sustentam que, mediante certa cautela e observância rigorosa das regras higiênicas por eles formuladas, não só pode se dar a imigração, como também definir a existência de pouco perigo. Esta frase foi retirada de um dos documentos de João Vicente Torres Homem, médico brasileiro, a respeito da divisão dos grupos, em que alguns acreditavam que seria impossível imigrantes passarem mais de 5 anos vivendo nas zonas tropicais sem acarretarem danos irreversíveis. Já outros que, por meio de medidas, já se tornaria possível a vivência dos mesmos.
A defesa da ideia da aclimatação tomou-se a posição oficial do governo imperial. O governo imperial acreditava que seria possível. Em junho de 1868, atendendo a uma solicitação do Ministério da Agricultura, a Junta Central de Higiene elaborou um higiênico para os imigrantes. O incansável Pereira Rego é quem assina o diretório, formulando assim o princípio geral a ser preconizado. Por mais que as provas numéricas indicassem a impossibilidade do aclimamento dos europeus, os médicos brasileiros todavia achavam que a adaptação dos emigrados seria obtida desde que fossem adotados certas precauções e preceitos. Considerações finais. Primeiros casos, pequenas perspectivas a uma grande epidemia. Na América do Sul, iniciais concepções traziam um ideal onde a propagação ocorreria de forma reduzida. No entanto, anos depois, a situação muda drasticamente e uma grande quantidade de casos toma os jornais. Opiniões divididas tornam-se e infeccionistas e contagianistas discutem enquanto o vômito preto mais vítimas obtinha. Diferentes teorias não resultaram em nada concreto. Apenas tornaram o combate e a transcrição de medidas ao papel severamente complicadas ao saber da população. Uma relação direta com o fim do tráfico negreiro não pode ser comprovada, até o momento. Todavia, há um vínculo para tal acontecimento. Diferentes concepções e a tentativa de empregá-las aos ideais da população, mesmo sem uma comprovação concreta, possuem uma grande relação com a pandemia atual e suas iniciais medidas. Nossa apresentação. Gostaríamos de agradecer a todos os participantes do nosso projeto, especialmente o André e a Cristiane. Obrigado, Cléo, Maurício. Parabéns pela apresentação. Parabéns pela dedicação de vocês ao longo desses longos meses de quarentena e projeto de extensão remota. Eu vou passar a palavra para a Samira e para Ana Beatriz, nossos alunos do terceiro ano. Só lembrando, né, a Cléo e o Maurício são nossos alunos ingressantes agora do primeiro ano. O grupo que apresentou primeiro, né, o Lúcio, a Maria Clara, o Wellington e o Carlos Eduardo são nossos alunos do segundo ano. E a Beatriz e a Samira são nossas alunas do terceiro ano, que vão apresentar agora os impactos da Covid-19 na vida das mulheres da coletiva Mulheres da Serra. Aí passa a palavra agora para elas. Obrigado, gente. Oi, gente, bom dia para todos. Meu nome é Samira e hoje eu e a Ana Beatriz vamos apresentar o andamento do nosso projeto para vocês. Bom, o nosso projeto consiste em basicamente fazer uma análise dos impactos da Covid-19 na vida das mulheres da coletiva Mulheres na Serra. E nós começamos esse projeto em agosto, sob a orientação da nossa professora Cristiane. E aí a gente vai explicar para vocês como que nós tivemos a ideia e qual foi o andamento do projeto até aqui. Bom, a ideia surgiu em uma das reuniões do projeto da Covid-19, em que os nossos professores apresentaram para nós uma oportunidade de submeter um trabalho à revista Tropel, que é uma revista do pré-vestibular do curso de Letras da Unirio. E aí, eu e a Bia, nós nos juntamos para discutir possíveis trabalhos que nós pudéssemos fazer. E aí nós decidimos que nós queríamos fazer uma entrevista com alguma pessoa que morasse em periferias sobre justamente a vida na periferia durante a pandemia, sobre os problemas que as pessoas enfrentaram, os desafios, etc. E aí a Cris, ela nos apresentou uma das alunas dela da graduação que estaria disposta a ceder essa entrevista, que foi a Laísa. Ela é aluna de
turismo no Cefet, se eu não me engano, no Cefet de Nova Friburgo. E então nós fizemos essa entrevista com a Laisa. A nossa entrevista ela foi aceita pela revista e agora nós estamos aguardando a publicação. E aí foi isso. Então, vou falar um pouquinho sobre os primeiros todos. O meu nome é Ana Beatriz. Como a gente queria falar sobre a vida na periferia em Friburgo, nós debatemos, eu, a Samira e a professora Cristiane, que orientou a gente, sobre a formação dessas periferias em Nova Friburgo. E, para isso, nós nos utilizamos de 2 livros. Um era Friburgo por Outros 200, e o outro foi... Calma aí, rapidinho. A Modernização de Nova Friburgo, para justamente entender um pouco melhor sobre o que era o conceito de periferia e com que público a gente queria trabalhar e como Nova Friburgo foi formada, a formação de Nova Friburgo, para entender um pouco melhor qual seria o nosso público. Pode passar, Samira. E aí, no dia 19/10, a Cris conseguiu que nós participássemos de uma das reuniões da coletiva. E nesse dia foi feita a discussão do capítulo 4 do livro Feminismo para Todos, da Bell Hooks. E assim, foi uma experiência incrível, a discussão foi super enriquecedora. Eu e a Bia, nós adoramos ter o contato com tantas histórias diferentes. E assim, foi ótimo ouvir o depoimento de todas elas. E aí, no dia seguinte, nós tivemos uma reunião com o projeto da Covid-19. E aí, nós decidimos trabalhar focando nos impactos da pandemia na coletiva, justamente porque se nós fôssemos trabalhar de forma abrangente todas as periferias de Nova Friburgo, seria um trabalho muito extenso e nós não teríamos tanto tempo assim para concluir esse trabalho. Então, nós achamos melhor focar apenas na coletiva. Isso, e justamente por isso a gente começou a trabalhar também mais sobre mulheres. Então, nós fizemos várias discussões e vimos alguns podcasts sobre o assunto. E o que é essa coletiva? Quem são as mulheres dessa coletiva? Elas são mulheres moradoras aqui de Nova Friburgo, e essa coletiva ela foi formada por conta de um duplo feminicídio que aconteceu em outubro do ano passado, também com 2 moradoras de Nova Friburgo. E a grande imprensa ela divulgou que esse assassino, o homem que matou essas mulheres, ele confessou o crime e até hoje ele não foi julgado. Então essa coletiva ela foi formada justamente para pedir justiça por isso. E hoje hoje eu perdi a palavra, me desculpem. Ela justamente luta pela causa feminista. Ela é uma coletiva feminista. Então, como está o estágio atual do projeto? Ele ainda não foi finalizado, né? Justamente porque a gente acabou mudando um pouco o nosso eixo principal, como a Samira contou. Então, no estágio atual, a gente fez um formulário para essa coletiva, para justamente não precisar ir entrevistando uma a uma. A gente achou que ficaria mais prático dessa forma. Então, a gente fez um formulário. Pode passar, Samira, fazendo favor? Obrigada. A gente fez esse formulário para analisar os impactos da Covid-19 na vida dessas mulheres, e a gente usou o método de Likert, para analisar de 1 a 5 quanto a pandemia afetou determinada área da vida dessas mulheres. Aí no formulário, 1 seria, essa área da minha vida não foi afetada. Sobe de novo, fazendo favor. Essa área da minha vida não foi afetada pela pandemia.
O 2 é essa área da minha vida foi pouco afetada pela pandemia. O 3 foi afetada de modo moderado. O 4, muito afetada. E o 5, extremamente afetada. E a gente também colocou o número da Cris nesse formulário, caso elas tivessem alguma dúvida ou precisassem saber mais informações. A gente também garantiu o anonimato, então não tem nenhuma pergunta sobre nome ou qualquer coisa do tipo. Pode baixar agora. E essas foram as perguntas, os temas, né, principais que a gente colocou, que foi como a pandemia afetou a alimentação, o acesso às compras, consumo de alimentos durante a pandemia, o trabalho, que era o cotidiano de trabalho, a remuneração e manutenção de renda dessas mulheres. Pode passar. Como afetou a militância feminista, né? Já que elas são de uma coletiva feminista, era o tempo que elas usavam para se dedicar aos projetos delas, feministas. O autocuidado, que o nome já fala por si próprio. A formação, educação, aprimoramento intelectual e acesso aos ambientes educativos. E maternidade, mas essa também não era uma pergunta obrigatória, já que, obviamente, nem todas ali são mães. Os serviços domésticos, trabalho de casa. E em todas essas questões, nós colocamos uma caixinha perguntando se elas gostariam de complementar a resposta ou falar um pouco mais sobre o assunto, não só analisar, né, como essa área da vida dela foi afetada, ou quanto, no caso. A gente também achou válido falar sobre perguntar se teve algum campo que a gente não colocou, que elas quisessem falar um pouco mais sobre o impacto que a pandemia teve na vida delas, e um espaço dedicado às sugestões, caso elas se sentissem à vontade para falar, complementar alguma coisa. No geral, foi isso. A gente ainda está esperando a resposta, a gente enviou para elas tem quase uma semana, se eu não me engano. Então, a gente ainda está esperando a resposta de todas elas. A gente já obteve uma resposta, se eu não me engano. Então, no geral, é isso. A gente pretende prosseguir com o projeto e aprofundar a nossa pesquisa pensando justamente nessa coletiva. Parabéns, Ana Beatriz, parabéns, Samira. Obrigado pela apresentação de vocês. Só lembrando novamente, né, que a gente não vai ter a apresentação do Matheus, ele está passando mal desde domingo, não pôde vir hoje apresentar aqui com a gente. Aí gostaria de instigá-los a participar agora do debate, né? Se tiver alguma pergunta para fazer, pode ser pelo microfone, mas também pode ser pelo chat, tá? Os alunos poderem responder, tá? Vou fechar aqui meu áudio e aguardo aí algum comentário, alguma pergunta de vocês. Só lembrando aqui que a Silvana deixou a lista de presença com o link para todo mundo que está presente aqui assinar, tá bom? Eu gostaria só de fazer um comentário, é possível, André, Silvana?
Sim, claro. Sim, claro. Eu queria só aproveitar e informar, né, porque tem muitas pessoas aqui na sala, então informar que nós, professores, né, eu sou a Cristiane Passos de Matos, a gente fica muito contente com uma sala tão cheia e, na verdade, se vocês perceberem, esse projeto ele foi desenvolvido num período muito difícil, né, ele se iniciou concomitantemente com o auge, assim, do momento pandêmico, né? E principal viés desse projeto, como um todo, é a transdisciplinaridade. Então, esses 3 projetos que aqui foram apresentados, eles foram desenvolvidos dentro de uma linha 1, né? Existem 5 linhas desse projeto, que é chamado Transdisciplinar Covid-19, e nessa linha 1 somos eu, que sou professora de Geografia, o André de História, o Rafael, que é da parte tecnológica, né, de Informática, o professor Jardel, que é de Matemática, e a gente construiu de modo muito considerando como elemento fundamental o protagonismo dos estudantes e a vontade que eles tinham de pensar esse mundo, né? Então, eu só queria, assim, colocar em relação ao primeiro trabalho, né, do grupo do Lúcio, da Maria Clara, do Wellington e do Carlos, né? Eu acho que mostra, tem muitos elementos ali para a gente pensar as mídias sociais, as fake news, a gripe espanhola e o momento atual. O trabalho da Cléo e do Maurício trazem a gente para pensar nessas interpretações médicas, nessa relação de conjuntura, né? Eles trouxeram muitas informações sobre o tráfico negreiro, sobre como a quarentena era debatida e, nossa, como atualmente a nossa quarentena é debatida, né? Como que a quarentena da Covid-19, quais são os argumentos, os argumentos contrários, né? E eu acho muito interessante que eles trouxeram esses elementos em relação à febre amarela, né? Um período ali de 1849, 1850, não parece tão distante assim. Como é que a ideia de que um mosquito transmitia febre era uma coisa inalcançável intelectualmente naquele momento. Aí me faz pensar o que é inalcançável intelectualmente hoje para nós, né? E o trabalho das meninas, da Ana Beatriz e da Samira, como o mais interessante, né, que eu acredito, para eu fazer só uma ponderação, é que quando elas entrevistaram a Laísa, né, e puderam ouvir não só uma voz de alguém que mora num bairro com questões urbanas análogos ao que a gente poderia trabalhar como periferia urbana ou favela, né, que é o Alto do Floresta, como elas perceberam a voz da mulher e elas ficaram sensibilizadas para então pensar sobre as mulheres em Friburgo. E aí um recorte possível para que a gente fizesse uma pesquisa pautada em procedimentos éticos, a gente estudou essas questões, foi fechar o recorte para a coletiva Mulheres na Serra. Então, eu fico muito feliz, muito agradecida por todos os alunos, mas também pelas pessoas que estão aqui na sala. Obrigado, Cris. Mais alguém, gente, gostaria de tecer algum comentário, fazer alguma pergunta? Eu sou o Wagner, da Física, do CETEP de Petrópolis. Eu gostaria de parabenizá-los pelo trabalho e falar sobre a importância da crítica, conforme ele mostrou aí na parte do vídeo do Segundo Reinado. De acordo com o filósofo lá do século XVIII, Immanuel Kant, com a crítica da razão pura, quando você critica, você não se torna cético, ou seja, você busca a verdade, né? Tem fé naquilo que você faz e não se torna fanático, dentre outras coisas. E com isso você questiona, e isso é ciência. Ciência é questionar. Então esse trabalho é muito importante. O que aconteceu lá atrás voltou novamente, e hoje nós temos uma logística já de preparo para isso, com alguns melhoramentos, claro, mas naquele momento, lá atrás, não tinha, né? E é isso. Então, vocês estão de parabéns pelo trabalho, e é o meu comentário nesse sentido. Obrigado, Wagner.
Obrigado pelo comentário e pela presença. Tá? Mais alguém, gente? Vai fazer algum comentário? Fazer alguma pergunta? Pode ser pelo chat, pode ser pelo microfone, fiquem à vontade. Gente, estão me ouvindo? Sim, estamos. Eu tenho uma pergunta em relação à lista para assinar. O e-mail tem que ser o e-mail pessoal, do Cefet? Então, Larissa, pelo que eu vi aqui no chat, a Silvana falou que é melhor mesmo um e-mail funcional. Se você for aluna do Cefet, se for servidora do Cefet, né, trabalha no Cefet. É porque eu já acabei botando o pessoal de logo assim, sem querer. Se você for do público externo, né, não for aluna, não for servidora, aí você coloca o teu e-mail, né, pessoal. Eu posso mandar então, né? O e-mail funcional, institucional, fica mais fácil, né? Mas eu posso mandar outra vez então, né? Porque eu acabei mandando sem querer o pessoal. Sim, pode sim. Tá, ok. Então, gente, tem um link aqui que foi postado pela Silvana, que é para fazer a resposta, indicar o nome, o e-mail. Eu vi aqui um rapaz, não sei, que é o Wagner Bastos, que colocou o e-mail funcional aqui no chat, é para colocar lá no formulário, tá? Ah, tá ok. Obrigado pela. Então, gente, vou deixar o microfone aqui aberto, tá? Para quem quiser fazer alguma pergunta, ter algum comentário, tá? E deixo aqui para encerrar a sessão, tá? Já me despeço. Agradeço demais a participação de todos, agradeço demais, orgulhosamente, a apresentação dos alunos. Foi muito gratificante trabalhar com vocês nesses praticamente 7 meses, né? Desde maio que a gente tem trabalhado com os alunos nesse projeto transdisciplinar. Deu muito trabalho, mas é um trabalho muito gratificante. Quando chega num momento como esse, né, demonstra como que valeu a pena,
né, todo o esforço, o sacrifício dos alunos, o sacrifício dos professores, para desenvolver um trabalho que foi muito desafiador e pioneiro para a gente, né? Trabalhar com 26 professores do nosso curso aqui, do Médio Técnico de Friburgo, trabalhar inicialmente com cerca de 60 alunos, depois caiu um pouco, mas muito obrigado aos professores, muito obrigado aos alunos, muito obrigado à participação e a presença de várias pessoas, né, de outros campi, do Cefet, público externo, tá? Muito obrigado mesmo, tá? Então vou encerrar aqui minha participação, mas caso queiram ainda fazer algum comentário, fiquem à vontade. Obrigado, gente.